São mais de 400 anos de história. Nós estamos em Belém do Pará, a cidade mais populosa de todo o estado. Por ano, mais de 1 milhão de turistas passam por aqui. E a partir de agora, você conhece comigo todas as belezas e encantos dessa cidade. Atrás de mim fica o Forte do Presépio, o marco inicial da cidade e a primeira construção de Belém do Pará. Nós estamos exatamente no lugar onde começou a cidade de Belém, no ano de 1616. Tá? Então, a primeira construção da cidade de Belém, do que é hoje a cidade de Belém, foi exatamente esta fortaleza aqui, o Forte do Presépio, também chamado Forte do Castelo. A ideia central era agregar o território ao território português. Tá? Mas também, como outros povos tinham as mesmas intenções, então aí a gente tem a ideia de demarcar o território e ao mesmo tempo impedir que outros povos fizessem a mesma coisa, que eram os holandeses e os franceses. A primeira construção do Forte do Presépio era de palha e madeira, mas anos depois a estrutura precisou ser reforçada com alvenaria e uma massa feita com pequenas conchas. Desde então, grande parte do que estamos vendo hoje permaneceu a mesma. Os canhões usados para proteção de invasores também são os mesmos usados naquela época da construção. Inclusive, é possível ver ainda o símbolo da coroa portuguesa neles. Este lugar, ele é um lugar que se presta à reflexão para todos aqueles que vêm aqui, por ser o que? A certidão de nascimento da cidade de Belém. Tá? Então, a partir daqui, veio um documento de Portugal dizendo que a partir do momento que fosse construída esta fortaleza aqui, surgiria naturalmente um povoado. E esse povoado deveria receber o nome de Feliz Lusitânia, ou seja, Portugal feliz, Portugal que estava emergindo de uma crise naquela ocasião. Tá? E daí então a cidade se estendeu aqui. Na Cidade Velha, que é o primeiro bairro da cidade de Belém, existia um igarapé que iria daqui, aonde as embarcações aportam, até mais ou menos lá no Mangal das Garças, que era o chamado igarapé Piriúna. E a partir de lá, então, para passar a cidade passar para o outro lado, houve necessidade de aterrar esse igarapé e a cidade então ganhou já outra dimensão. Nós chamamos aqui Cidade Velha, tá? Que foi o primeiro bairro com edificação aqui na cidade de Belém. O primeiro ciclo econômico que nós tivemos aqui foi o ciclo do cacau, tá? Foi bem antes da borracha. Depois nós tivemos as especiarias, tivemos depois o ciclo da borracha. E se você observar os barões da borracha, eles foram edificando casas bonitas aqui nessa região. Tá? Então, hoje em dia, nós sabemos que nós estamos perdendo muitos prédios. Tá? Mas nessa parte aqui, se você andar nesse centro histórico, você vai conseguir passar um dia, porque você vai visitar o Museu de Arte de Belém, que é o MAB, onde funciona o prédio da prefeitura, que é um palácio, que é o Palácio Antônio Lemos, o Palácio Lauro Sodré, que é onde funciona o Museu Histórico do Pará, que esse prédio, inclusive, foi erguido para abrigar a família real. O irmão do Marquês de Pombal foi governador aqui, então Belém seria uma das cidades sede para a sede do Império Português, né? E depois que eles nem chegaram a parar aqui e foram para o Rio de Janeiro. E ao lado do Forte do Presépio fica a Casa das 11 Janelas. Esse é mais um ponto turístico que faz parte daqui da história de Belém. Casa das 11 Janelas é porque antigamente os prédios aqui, como Belém é uma cidade muito quente, os prédios normalmente eram erguidos com muitas janelas e janelas altas, tipo o tamanho de porta. Então o pessoal enchia de janela. Agora, no caso da Casa das 11 Janelas, foi um barão, um rico dono de engenho, que foi Domingos Bacelar. Isso no século XVIII, no início do século XVIII. Ele ergueu uma casa de veraneio, tá? E ele pouco usou. Depois veio o Lande, já no século XVIII, e adaptou para funcionar um hospital real. Depois passou a ser o 8º suprimento de armas do Exército, até virar o que é hoje em dia, né, quando o Exército, no caso a União, o Estado negociou com a União e conseguiu adquirir
como o Museu de Arte Contemporânea. E caminhando um pouco pelo bairro mais antigo de Belém, encontramos a Igreja de São Alexandre. A primeira coisa que percebemos ao entrar nela é a escuridão. Essa impressão é por causa da arquitetura tradicional barroca portuguesa. Além disso, a grandiosidade impressiona, assim como os detalhes. E se agora tudo isso já chama atenção, imagina só na época em que ela foi construída. Dentro desse contexto da cidade, né, o período que foi construído, que predominava a natureza mesmo, né? A floresta. Nesse período da colonização, eles trazem essa construção que contrastava, né, com a realidade local. Então vem do contexto, a arquitetura, no caso dessa grandiosidade, né, da conquista, da retomada dos fiéis perdidos para a reforma protestante. Então vem essa construção que já se fazia na Europa. Então aqui eles só, no caso, reproduziram, né, esses prédios grandiosos, suntuosos, chamando justamente o estilo barroco, chamando bastante atenção para esse lado, né, estético, que era uma forma de seduzir, trazer de volta, né, o fiel. A Igreja de São Alexandre ficou fechada por um bom tempo, mas depois foi reaberta e virou um local de visitação para os turistas. Também na igreja funciona o Museu de Arte Sacra de Belém. São mais de 400 peças no total. Tem muitas curiosidades escondidas aqui, e uma delas é o reflexo das imagens sacras nas paredes. Além disso, a sala de prataria é um canto à parte. Já essas joias, por exemplo, foram doadas por pessoas de todo o Brasil. E nós temos também o acervo do museu, com peças sacras, esculturas, prataria e quadros também desse período, do século XVIII ao XIX, também como destaque no acervo. O Complexo Feliz Lusitânia abriga também a Catedral Metropolitana da cidade. Esse é o berço da história de Belém, mas antes aqui funcionava a primeira capela do município. Aqui, neste local, foi construída a primeira igreja de Belém, uma vez que Belém foi fundada aqui em frente, chamada no Forte do Presépio, outro castelo, e desbravaram e aqui construíram a primeira igreja, né, quando ainda não era diocese, né. Quando essa igreja caindo essa igreja, as atividades dela passaram para uma outra igreja que fica aqui próximo, chamada de São João Batista. Depois, em 1719, foi então criada a Diocese de Belém. Com isso, a necessidade de uma catedral. E aí então se pensa em construir a catedral, que é esta aqui, que iniciou em 1748 a sua construção. E a arquitetura da igreja impressiona, e era mesmo essa a intenção quando ela foi construída. Quando pensado em fazer uma catedral, se pensou em fazer uma catedral suntuosa, bonita, né? Na época se cogitava até a possibilidade de o rei vir fazer morada aqui em Belém. Então um dos motivos também é que o rei também, e naquela época a igreja era muito ligada, né, ao Estado, né, e então o rei também pediu que fosse uma catedral suntuosa. Depois veio os bispos, né, passaram vários bispos durante a construção da igreja e foram também querendo fazer, né. Ao fundo da igreja, por exemplo, nós podemos ver o altar-mor. O altar-mor foi doado pelo Papa Pio IX, né? O bispo da época foi à Itália, pensou, procurou, e o Papa então ajudou que aqui em Belém, na Amazônia, pudesse ter esse belo altar, esse belo monumento aqui na igreja da Catedral de Belém. Além do valor histórico, a catedral é parte importante da tradicional celebração religiosa da cidade. É aqui onde acontece uma missa e é aqui também onde começa a famosa procissão do Círio de Nazaré. E aqui é onde começa tudo, vamos dizer assim, né? Aqui então nós temos uma missa que é celebrada pela manhã e depois da missa, então daqui da frente se inicia a procissão do Círio. Então neste tempo do Círio também ela é muito procurada, muito visitada, né, por ter dois aspectos, né? Primeiro, assim, a catedral, então ser a igreja do bispo, quando chega numa capital, numa cidade, sempre se procura a catedral para conhecer. E depois tem esse aspecto do Círio de Nazaré também,
que aqui se inicia esta grande procissão. E não tem como separar a história de Belém do Pará com a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que começou em 1700, quando a imagem foi encontrada em Igarapé. E mesmo quando parece não ter mais saída, ela está sempre abençoando esse povo. Nossa Senhora de Nazaré é conhecida como Rainha da Amazônia. Então todos nós temos essa devoção. A criança já nasce, a mãe coloca, o teu nome vai ser Maria de Nazaré, Maria Clara, Maria de Lourdes, Então isso está entranhado na nossa história. Não tem como a gente se afastar disso. A devoção ela é tão forte que até a pessoa que não é católica se emociona no período do Círio. Então nós recebemos pessoas evangélicas, pessoas que são de outras religiões, espíritas, e mesmo ela se envolve com a festa. Porque essa devoção ela está enraizada na gente, é um clima que nós vivemos no mês de outubro. É por aqui que mais de 2 milhões de pessoas passam todos os anos no segundo domingo de outubro na procissão do Círio de Nazaré. E quem visita aqui a Basílica de Nossa Senhora não pode deixar de comprar uma fitinha como essa e amarrar aqui na grade fazendo 3 pedidos. E é claro que eu também vou fazer os meus. A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré foi construída em 1909, exatamente no local onde a imagem da santa foi encontrada. A única basílica da Amazônia brasileira carrega a devoção de um povo que clama por Nossa Senhora de Nazaré. A basílica, em 2006, ela recebeu esse título de santuário. Santuário devido ao número de peregrinos que a gente recebe, que vem do interior do estado e também de outras localidades do Brasil. Nós observamos que a frequência de visitantes não é somente em outubro, mas durante o ano todo nós temos romeiros que vêm para agradecer, que vêm fazer suas peregrinações, que vêm pedir também para Nossa Senhora, Então esse santuário ele só tem expandido durante o decorrer desses anos de 2006 para cá. E aos pés de Nossa Senhora de Nazaré, que o Círio, em homenagem à santa, colore as ruas da cidade desde 1793. No período de 1793, o intendente da época queria fazer uma feira de produtos regionais, aqui onde é a Basílica hoje, e ele adoeceu. Então ele não conseguiu organizar e ele estava com medo de não sair o festejo. Então ele fez uma promessa para Nossa Senhora, caso ele se recuperasse e conseguisse realizar o evento, ele iria fazer um cortejo com a santa pelas ruas principais de Belém. E o milagre aconteceu, ele se curou e ele teve que cumprir a promessa, Realizou o primeiro círio, que foi esse cortejo pela cidade. A partir daí, então, várias outras pessoas começaram a fazer promessas para Nossa Senhora e a tradição só veio crescendo. Considerada a maior manifestação religiosa do estado, o Círio de Nazaré é também uma das maiores festas do Brasil. O evento religioso é tombado como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. Todo o percurso do Círio tem 3 quilômetros e 600 metros, que é percorrido por cerca de 9 horas. Mas sabe onde é o espaço mais concorrido dessa procissão? Não dá nem para ver muito por causa das mãos, mas é na corda. Antigamente, a procissão ela era feita por uma carroça puxada por bois, certo? E depois foi implantada a berlinda. A berlinda já era uma carruagem, com rodas de madeira e a superfície onde a santa ficava dentro. Essa berlinda ela ficou atolada por nossa região chover no período da tarde, que era o período que ocorria o círio, na parte da tarde. Então, lá próximo ao ver o peso, os pescadores pegaram uma corda e amarraram na berlinda e puxaram para que ela chegasse até a basílica. Então, esse elemento ele foi incorporado na procissão como um objeto que os próprios romeiros utilizam para que a santa chegue até a sua casa. Então, todo o sacrifício, todo o esforço que você faz ali na corda, que é um momento assim, as pessoas precisam ter força e fôlego e muita força de vontade e fé para conseguir ir na corda e fazer com que a santa chegue até o santuário.
Então muitas pessoas não entendem por que uma corda, né, no meio de uma procissão, e que são milhões de pessoas e ninguém se machuca, todo mundo consegue andar juntinho, né, no mesmo passo, para fazer com que a santa chegue até a basílica. Então é essa ligação do filho com a mãe. É como nós usamos aqui o significado que fosse o cordão umbilical, que liga os seus filhos até a mãe, para que chegue na sua casa. E é para manter toda essa tradição viva que foi criado o Museu do Círio. No local dá para conhecer cada parte da história, além de itens importantes da festa. Outro espaço dedicado à santa é o Memorial de Nazaré. Aqui são guardadas várias histórias de devoção dos fiéis, mantos usados em Nossa Senhora de Nazaré durante os círios e outros itens que fizeram parte de promessas. Todos os anos, esses itens são trocados por novos votos dos fiéis. O Espaço Memorial de Nazaré ele foi criado em 2014, com o objetivo de trazer essas peças que contam um pouquinho da história do Círio, justamente para os visitantes que vêm em outro período, porque aqui próximo à Basílica não havia um espaço que contasse parte dessa história, né? Então foi incorporado aqui alguns ícones, como a corda, que é uma peça assim, muito significante na história do Círio. Temos a berlinda, que é onde a santa vai, né, durante a procissão, e os mantos, que eles podem ser vistos aqui. Nós temos um acervo de 13 mantos, que já foram utilizados em círios anteriores. Aqui no Pará, nós temos a tradição de fazer um manto para a santa utilizar em cada festa do Círio de Nazaré. Então, essas peças elas são encontradas, além dos ex-votos, que são as graças recebidas, né? Nós fazemos uma seleção de algumas peças e durante o ano elas são trocadas. Então, hoje você vai poder verificar aqui as peças que já foram utilizadas no Círio 2018. Através das promessas, você consegue ver a devoção de cada paraense. Por exemplo, nós recebemos casinhas, tem as objetos de cera, que são as curas de doenças, né? Então, através dessas peças, você consegue interligar um pouquinho da devoção que o povo paraense tem com Nossa Senhora. Esse fruto pequeno de casca roxa com sabor intenso e marcante. O açaí é o símbolo do Pará. Típico de uma palmeira amazônica, sua polpa é consumida diariamente pela população do Pará. E é por isso que o fruto está por todos os cantos, nas feiras e nas casas dos paraenses. Ele é um orgulho da população paraense, né? Até porque nós somos, hoje, consoante o Pará, ele envolve mais de 500 mil famílias envolvidas nesse processo. E ele está em mais de 80 municípios, ou seja, o Pará tem 144 municípios e em mais de 80 o açaí se encontra e serve de renda para muita família, principalmente de ribeirinho. Observando que o açaí ele é um produto basicamente de várzea e então ele é um produto só de manejo. Você, na verdade, não tem aquele plantio na terra firme, hoje que se tem é muito pouco. E essa população, graças ao açaí, hoje ela tem a sua televisão parabólica, ela tem os ganhos que ela tem conseguido que não conseguiria com nenhum outro produto. Nós estamos em uma feira que acontece em plena madrugada, é menos de 5 horas da manhã e ela já está a todo vapor. O açaí é vendido nesses cestos aqui, olha, chama paneira e cada um deles custa em média R$60. E nessa feira é uma correria só. Os homens que trabalham aqui não param um só minuto em uma sincronia incrível. Eles vão descarregando cestos e mais cestos com o açaí mais fresco que você pode imaginar. Só nessa feira são comercializados cerca de 30 toneladas do fruto por dia. A feira do açaí, a grosso modo, eu compararia que nem a Bolsa de Valores de São Paulo. Eu entrei lá uma vez, também achei uma loucura, porque corre pra cá, chega a peneira, chega a barca, o cara grita e não sei o que, e tu não entende nada, até porque os caras falam uma língua que tu não conhece, né? Que são os termos nossos que são bem típicos, né? Égua, outras palavras que aparecem, a pessoa soa mal, mas na verdade são palavras bacana, legal, entendeu? Então, esse aí se arrasta há anos. Essa feira é onde corre milhares de reais
Eu acho que, na verdade, milhões de reais, inclusive alguns não detectáveis, porque tem muita aquela informalidade ainda, né, na negociação. E não tem tempo ruim que para esses homens. Chova ou faça sol, tudo aqui precisa ser descarregado e vendido muito rapidamente para abastecer os comércios da cidade. Agora a gente vai conversar com o Márcio, que é carregador do açaí. Ele trabalha com isso há mais de 40 anos. Márcio, explica para mim como que é esse trabalho que você faz. A gente pega, vem no barco açaí daqui do Macapá, Marajó, as pontas das ilhas aqui perto aqui. Aí a gente chega do barco aqui, aí descarrega do barco, joga para terra, para pedra, depois daí a gente vai carregando. E quantos quilos que o senhor carrega por dia? No mínimo eu tô carregando 50 quilos. Uma saca rosa branca de trigo. E vende tudo? Tudinho. Chega de manhã, 7 da manhã já não tem mais. Já foram tudinho para todos os lugares de Belém. Agora já amanheceu, mas ainda é bem cedinho, mas a feira já vai se desconfigurando, já vai acabando. E a maioria do açaí, a grande parte já foi vendida. E o açaí não é importante só para o Márcio, mas o fruto é responsável por grande parte da economia paraense. O estado representa 80% da produção de açaí de todo o Brasil. Só em 2018 foram produzidas 1.200.000 toneladas do fruto. Consoante dados que nós temos junto à SEDEM, Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, ele responde por 3% do PIB do Pará, né? Então ele tem uma importância muito grande, observando que o Pará ele é considerado um estado de mineração, né? Que é claro que não tem como alcançar. Mas a vantagem do açaí é que ele está crescendo, tem grande chance de crescimento, ele não tem problema nenhum de dano ambiental, ele pode ser, inclusive, plantado hoje nas áreas que já foram antropizadas, que o homem já passou por lá, ele dá um retorno e o plantio dele hoje é muito importante. Por quê? Porque o plantio, se você plantar o açaí, depois de 4 anos ele começa a dar 3 vezes mais do que ele dá na várzea. Quer dizer, então as pessoas estão investindo e já existe área para isso. Mas eu acho que o mais importante mesmo é que você, além da economia, você agrega uma cultura enraizada que permanece dentro com o paraense. E sabe para onde vai a maior parte de todo esse açaí? Você não vai acreditar. O paraense gosta tanto de açaí que 60% de tudo que é produzido aqui fica por aqui mesmo, no próprio estado. Porque o paraense ele é um apaixonado. Tem gente que não dorme sem tomar açaí. E é mais, inclusive até 1 litro ou mais por dia, tá? E tem gente que toma só açaí com peixe, com outras coisas. Quer dizer, ele faz parte da cultura da pessoa e ninguém abandona de jeito nenhum. Apesar do volume de consumo no estado e em outras partes do Brasil, o que vem crescendo é a exportação do fruto. Atualmente, 5% da produção já é enviada para outros países. Hoje, o maior importador do açaí são os Estados Unidos, né? Depois dos Estados Unidos, nós temos também o Japão, né? E nós temos também a Austrália. São bem longe, bem distintos, mas eles chegam no gosto popular. E hoje o pessoal está fazendo parceria para entrar realmente de força na Europa. Estou criando, inclusive, joint venture, alguns associados nossos do Sindicato de Fruticultura estão fazendo isso. Então a gente acredita que daqui a pouco a gente está conquistando com certeza um mercado que está aí aberto, que é o europeu. No Pará, dentro do Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a verdade é que o açaí já conquistou muitos paladares. Olhando Belém de cima, a gente consegue perceber que a cidade é moldada pela natureza. A floresta amazônica e o rio Guamá estão à margem de toda a extensão da cidade. Agora a gente está conhecendo um parque chamado Mangal das Garças. Esse é um refúgio da natureza em meio à cidade grande. Aqui o visitante pode conhecer mais de 100 espécies da fauna e da flora. E toda essa vegetação aqui se chama aningas e é típica da Amazônia. E não é muito difícil de entender o porquê
porquê do Parque Mangal das Garças levar esse nome. As aves estão por todo lado e até se exibem para os turistas. Além das famosas garças, outros bichos também circulam soltos por esse parque. E o contato com os animais aqui no Parque Mangal das Garças é realmente um diferencial. Aqui eles ficam pertinho de você o tempo todo. Aqui nós estamos no borboletário do parque, é o maior do Brasil. São mais de 20 espécies que ficam soltas e também são 3.000 borboletas no total. E quem quiser conhecer um pouco mais da natureza exuberante de Belém do Pará, o lugar certo é o Museu Emílio Gold. Os prédios revelam que o museu fica bem no meio da cidade, mas o local é um verdadeiro museu vivo, com mais de 5 hectares só de floresta amazônica. Nós estamos no centro de Belém, né, quase um santuário, né, de floresta amazônica, que é o Parque Zoobotânico do Museu Gold. O museu é um instituto de pesquisa, um museu de história natural, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo brasileiro. Considerado um parque zoobotânico, o local também tem um aquário e um serpentário com espécies da Amazônia. Por ano, cerca de 250.000 visitantes passam pelo parque. A maioria crianças e adolescentes e jovens de escolas e faculdades. Aqui nesse parque a gente desenvolve todas as nossas atividades educativas e de extensão, né? Então o parque, além de ser um local de lazer, de contemplação, é um espaço de educação, né? Um espaço de conhecimento, um espaço de informação. O passeio por aqui reserva momentos únicos, como, por exemplo, o encontro com esses bichinhos aí, as cotias. Elas estão por todo o parque e vivem numa boa com os visitantes. Mas além desses moradores especiais, o parque tem também outros 3.000 animais, como as tartarugas, os macacos e as araras. A gente tem no parque toda essa exuberante vegetação, né? A gente tem algumas trilhas educativas para as escolas, a gente tem os animais, nós também somos um jardim zoológico, então a gente tem alguns animais que estão em viveiros, mas nós temos muita fauna livre, né? Nós temos vários animais soltos pelo parque, então o visitante ele está visitando e ele se depara com esses animais. Nós temos um prédio que é a Rocinha, que é o nosso prédio ícone, onde hoje a gente tem todas as exposições, né? Então nós temos exposições temporárias, exposições itinerantes que passam pela Rocinha. Além da Rocinha a gente tem um aquário, né? É o aquário mais antigo do Brasil, né? Ainda aberto, né? Aquário público mais antigo do Brasil, ainda em funcionamento. Esse aquário ele é especializado em espécies amazônicas, né? A gente privilegia aquelas espécies que têm um apelo cultural, né? Então são espécies que podem ser usadas para alimentação, são espécies que são usadas em rituais, né? Enfim, né? Espécies que têm lendas envolvendo, né? Aquelas espécies. E a gente tenta passar para o público essa questão da identidade amazônica, né? De uma forma geral, tanto no aquário como na exposição, como no parque, de uma maneira geral. E quem vem até Belém do Pará não pode deixar de visitar aqui onde eu estou, a Estação das Docas. Por ano, mais de 1 milhão de pessoas passam por aqui. E o que impressiona, além do olhar para toda essa água, são esses guindastes atrás de mim, amarelos. Eles vieram para cá da Europa no século XX, onde antes funcionava um porto, e desde então estão aqui para brilhantar essa paisagem. Além da bela vista para o Rio Guamá, a Estação das Docas reúne ainda gastronomia, cultura e moda. É um espaço de encontro e diversão.
E é daqui que sai um dos passeios mais incríveis da cidade. Banhada e rodeada por rios, o passeio de barco é a oportunidade dos turistas de verem Belém de um outro ângulo. O passeio dura 1h30 e passa pelos principais pontos turísticos da cidade. Durante o passeio ainda é possível dançar ao som de músicas típicas da região e tudo isso com uma vista privilegiada, a do entardecer paraense. E se tem algo único e peculiar em Belém é o Mercado Ver-o-Peso. É a maior feira livre da América Latina. Os números impressionam. Por dia são comercializados R$ 1 milhão em produtos. Cerca de 1.300 pessoas trabalham na feira. E toda essa estrutura aqui tem 25 mil metros quadrados. Parte da feira fica nessa construção azul feita de ferro e trazida pelos ingleses. O nome do mercado também carrega a história de Belém. Aqui em 1625 funcionava o Porto do Piri, onde havia um posto de aferição de mercadoria e arrecadação de impostos. Anos depois, esse posto parou de funcionar, mas aí já era, o nome já estava dado. E uma das marcas registradas do mercado são os peixes. Antes mesmo da lua ir embora, os peixeiros já estão na Baía de Guajará. E a céu aberto mesmo, caixas enormes são colocadas no chão. E olha, a variedade é grande. Tem filhote, tucunaré, tamuatá, curvina. É uma comercialização de pescado que é centenário, né? E aí a gente vem organizando tanto os trabalhadores como a saída do pescado, para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor para Belém, né? Nós somos hoje 200 balanceiros cadastrados, nós temos na média de 600 carregadores, 450 viradores, que são aqueles ajudantes, todos cadastrados na Secum. E a venda do pescado hoje a gente tem uma média de 110 toneladas diária, tá? Então uma média de 3 milhões e pouco de quilos por mês. E para onde vai esse peixe todo? Ele é comercializado em Belém, tá? Uma média de 30% a 40% Belém, uma média de 50% ela é destinada ao estado do Pará, aos municípios do Pará. E 10% ele vai para a indústria, que aí a indústria faz o beneficiamento e ela sai para outros estados. O Miguel trabalha vendendo peixes há 30 anos e a rotina é puxada, viu? Antes da meia-noite ele já está aqui organizando tudo e só vai embora quando o dia clarear. A tradição aqui é o povo, entendeu? Chega, os compradores, a gente é vendedor, tá entendendo? Então essa tradição rola há muitos anos, entendeu? E o pescado é assim, desse jeito, olha, o freguês chega para comprar, tá entendendo? Aí a gente serve, os feirantes servem os mercados internos aqui do Pará, entendeu? Os municípios, entendeu? Várias qualidades, tá entendendo? Nós temos a pescada amarela, nós temos a dourada, nós temos o tamatá, nós temos a pratisqueira, nós temos a tainha, Uritinga, bagre, tudo nós temos aqui, entendeu? Comércio forte aqui. Outra coisa que faz parte até do nome do estado é a castanha do Pará. Também conhecida como castanha do Brasil, mudou de nome por causa da grande produção feita aqui. Aqui no mercado, a castanha do Pará é vendida da forma torrada, que a gente está mais acostumada, mas também ela é vendida crua. Mas olha só, a casca é muito forte, por isso tem uma técnica para conseguir tirar ela daqui. O Josimar está acostumado a fazer isso, a gente vai conversar com ele. Josimar, posso atrapalhar você um minutinho? Como que é que tira a casca? Tem que ter uma habilidade para poder tirar ela com o teçado, né? Tem que ter muito cuidado, porque esse aqui é um pouco perigoso. Tem que saber pegar ela direitinho aqui, cortar ela assim, abrir ela com delicadeza, né? E você está acostumado a fazer isso já há muito tempo, né? Estou com 6 anos que eu trabalho com essa caixinha do Pará aqui no Ver-o-Peso aqui. Estou acostumado com isso já. Só que o senhor contou para mim que não pode se deliciar muito com isso aqui, porque é perigoso. Pode comer muito, se comer muito,
banheiro, certinho banheiro, tá logo o banheiro, é muito forte, porque ela tem muito selênio, o leite dela é muito forte, entendeu? É uma proteína muito boa, a Relíquia do Pará, a castanha do Pará é uma coisa muito boa para a saúde, para o músculo, interessante. É bom, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não comer muito, né? Com o máximo 5, só para ficar bem forte, entendeu? E eu não ia pagar para ver, né? Obedeci a regra de comer no máximo 5 castanhas. Mas olha, essa orientação é para castanha crua. A torrada tá liberada para comer o quanto quiser. Ufa, ainda bem, porque é uma delícia mesmo. E são tantos pratos e produtos típicos por aqui que Belém foi reconhecida pela Unesco como a cidade criativa, principalmente por causa da sua gastronomia exótica. Entre os destaques, esse caldo amarelo, que só de olhar você já sabe do que eu tô falando, é o tucupi. Mas é preciso muito cuidado na preparação dele, viu? Se o caldo não for bem fervido, pode até matar, sabia? O seu Moacir, que já trabalha com isso há mais de 50 anos, explica pra gente como o verdadeiro tucupi deve ser feito. Pega essa mandioca aqui, se de casca, lava, rala, tira agora uma água que vai tirar o tucupi e a goma. Aí o tucupi com 24 horas você pode ferver ele que já não mata mais, é fervido. Aí você coloca a chicora, o alho, o favaca e o sal e já está o tucupi, né? Após que você tirar o tucupi, já dá para você comer qualquer tipo de comida que você quiser no tucupi. No arroz paraense, tacacá, tá? Ou qualquer tipo de comida que você quiser, se tucupi você come. Tá? Dá um trabalhão, mas vale a pena, o gosto é bem específico. Se ela acabou de comprar o tucupi já pronto, você já não dá trabalho. Dá trabalho para tirar, cozinhar, temperar, e já dá um trabalho meio forte, né? Mas é uma coisa muito boa, quem gosta, né? Aliás, isso aí gosta, o Brasil todo gosta do tucupi. Aliás, o mundo inteiro ele gosta, porque vai para tudo que aí para fora o tucupi, vai a goma, vai a maniva, a cozida, tudo vai, né? Mas o principal é o tucupi. Além do tucupi, existem outras coisas que a gente só encontra por aqui no mercado Ver-o-Peso. Tem o já conhecido chuchu e cenoura, mas também tem outros alimentos bem típicos daqui. Um exemplo é esse fruto que você está vendo, se chama pupunha e não é um tipo de palmito muito consumido no sudeste do país. O pupunha daqui, ele é comido cozido, é bem parecido com o gosto da mandioca e por aqui o paraense adora essa iguaria acompanhada de um cafezinho preto no final da tarde. Aqui nós fomos, Deus deu assim uma dádiva para o paraense, sabe? Nós temos umas frutas que assim maravilhosas. Você vê, por exemplo, no primeiro quadrimestre do Pará, você tem também o cupuaçu, né? Que também é um produto muito interessante, que você pode tirar inclusive o cupulate. Nós temos também o muruci, o taperebá. Então, tem outras frutas que a gente, bacuri, que é isso, o pessoal é apaixonado. Que a gente, se um dia descobrirem, eu não sei nem como é que a gente vai viver. Eu acho que nós vamos ter que ficar plantando mesmo, né? Eu acho que nós vamos encontrar realmente a nossa vocação, que eu sempre achei que está muito ligada à agricultura. E não existe dia específico para fazer feira aqui, não. O mercado está aberto todos os dias da semana e quase o dia todo. Difícil mesmo é fazer esse passeio rápido. É tanta coisa para ver e experimentar que a gente até se perde. O turista aqui encontra absolutamente tudo: artesanatos regionais, águas de cheiro, comidas típicas e até animais. E para facilitar quem visita o mercado, cada item fica em um setor separado por placas como essas. Uma das partes mais procuradas, mais concorridas aqui do mercado Ver-o-Peso são os das farinhas. São muitas variedades da farinha de mandioca, que é consumida aqui tradicionalmente quase todos os dias. Essa barraca aqui atrás de mim é do seu Serrão, ele tem esse local há 40 anos, a gente vai conversar um pouquinho com ele. Seu Serrão, me explica sobre essa tradição da barraca. Devido à qualidade de farinha que a gente trabalha. A gente só trabalha aqui com farinha especial. Farinha mais fraca, porque tem pessoas que não podem comprar daquela especial baratinha, mas a gente tem baratinha. Então, o que acontece? A qualidade da farinha é que mais prevalece para o freguês. Muitas vezes ele não gosta de ter uma farinha mais fraca, mas que não seja especial para o almoço, para a farofa, para comer o churrasco dele. Então, toda essa qualidade é que a gente tem aqui na banca. E me conta sobre a tradição da farinha de mandioca aqui. Olha, a tradição é tipo... por exemplo, o paraense está acostumado com esse tipo de farinha, porque nós somos originários dos índios, que gostavam muito de farinha, tudo com eles era na farinha. Então, nós seguimos o mesmo ritmo deles. Essa tradição realmente é mantida. Aqui a farinha é o principal acompanhamento do açaí. Não tem paraense sequer que não goste de açaí com farinha de tapioca.
quando o assunto é açaí do bom, quem não fica fora é o seu Alberto. A banca dele no mercado Ver-o-Peso é uma das mais concorridas. O preparo da polpa começa bem antes do local abrir. Primeiro o açaí é triturado nessa máquina e aos poucos ele vai colocando água até sair a polpa pura. Só aqui ele vende mais de 300 litros de açaí por dia. E o segredo de bater é comprar uma mercadoria nova e não querendo me engrandecer, mas um batedor de açaí de qualidade para colocar na mesa para servir a você. E para ficar ainda melhor, o peixe frito serve para acompanhar essa iguaria típica do Pará. O açaí com peixe, você sabe que ele é tradicional, ou ele já é mundial. Então, quando a coisa se torna assim, a gente tem um ponto que ele é referência na Feira do Ver-o-Peso, por conta do nosso peixe gostoso e um açaí saborioso. Quando os clientes chegam, a gente tem que tratar da melhor forma possível, porque você sabe, o segredo do nosso sucesso é atender bem você e fazer uma comida com qualidade. Me fala sobre o peixe, como que ele é feito? O senhor já falou para mim que tem um segredo aí especial também para fazer ele, um tempero gostoso, me explica. O peixe é assim, a gente procura comprar um peixe novinho e corta e trabalha em cima dele. O segredo você já sabe, é segredo, a gente não precisa contar. Mas que todo mundo sabe que o peixe ele tem que ser bem saboroso, bem fritinho para chegar na mesa do consumidor de um preço bem legal e o segredo fica no ar. Tá joia, então, olha, agora, né, vamos para a melhor parte, que é experimentar essa combinação tão tradicional que é o peixe com açaí. Eu confesso que eu tô bastante ansiosa, porque lá no Sudeste, lá em São Paulo onde eu moro, o açaí é bem diferente, é bem docinho. Você monta pra gente um prato para eu experimentar? E o seu Alberto me explica o jeito certo de comer. Pedacinho do peixe na boca, 2 colheradas de açaí e sente o gosto dele na boca. Se você derramar o açaí fica feio, pronto, fica melecente, pedacinho do peixe na boca, 2 colheradas de açaí puro. Se você não gostar, a gente vai fazer de outro jeito, você vai sair daqui amando o peixe com açaí. Tá bom, vamos lá então. Olha, é bem diferente mesmo. O açaí tem um fundo amargo e o peixe bem temperadinho, assim, com bastante gosto de limão. Bem bom, viu? Aprovado, gostei assim mesmo. Mas para quem não tá tão acostumado com esse sabor amargo, o seu Alberto tem um truque: açaí com gelo e açúcar. E claro que eu também aproveitei para experimentar. Esse daqui já vai um açaí doce, um salgado com doce. Gente que não se adaptou, você não é o caso, se adaptou bem aqui, né? Aqui já é de outra forma, mas eu creio que você vai achar bem gostoso também. Quero ver. Olha aí, um pedacinho de vez. Aqui você toma assim. Pode tomar no copo. Tá. Da mesma forma, pega um pedacinho de peixe. Esse é ainda mais gostoso, ele é docinho, né? Parece realmente com o açaí que a gente tá acostumado. Muito bom, gostei dos dois. Difícil é você de saber qual é o melhor, que os dois ficam gostosos. Aí tem a opção de dizer, poxa, aí... Verdade, agora, olha, vou ficar aqui, vou continuar comendo dos dois tipos. Cores, cheiros, sabores, o mercado Ver-o-Peso é sem dúvida um passeio à parte aqui em Belém. O local carrega a história, a tradição e a gastronomia de um estado rico em natureza e de um povo trabalhador e acolhedor. Com certeza, vale a visita.